O que se esconde por trás do altar? Uma pergunta que ecoa nos corredores da fé, desafiando os alicerces de uma das maiores instituições religiosas do país. Em um desabafo explosivo, um ex-pastor da Igreja da Graça, com a coragem de um David diante de Golias, levanta o véu que oculta as sombras de um império espiritual corrompido. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. As palavras de Paulo, em 2 Coríntios 13:8, reverberam com força diante das revelações chocantes. O ex-pastor, em um relato que gela a espinha, expõe as entranhas de um sistema que, segundo ele, se afastou radicalmente dos ensinamentos puros do Evangelho. Luxo ostentatório, manipulação descarada e retaliação implacável. Práticas abissais que contrastam com a mensagem de amor e humildade pregada aos fiéis. Você está disposto a abrir os olhos para a verdade? Essa narrativa, que abala os alicerces da fé de muitos, serve como um farol em meio à tempestade, alertando aqueles que se encontram presos em uma teia de promessas vazias e doutrinas questionáveis. A pergunta que não quer calar é: até onde a ambição pode levar aqueles que se dizem representantes de Deus? Para onde vão os milhões arrecadados em nome de Deus? Essa pergunta assombra os fiéis da Igreja da Graça, diante das graves acusações de gestão duvidosa dos dízimos e ofertas. O ex-pastor, em um relato contundente, levanta o véu sobre um sistema que parece mais interessado em acumular riqueza do que em cuidar do rebanho. E os pastores, afinal, são o quê? Peças descartáveis em um jogo de poder e controle. O ex-pastor, com a coragem de um mártir, expõe as práticas abusivas que transformam líderes espirituais em marionetes nas mãos de uma elite religiosa. Sua jornada, marcada por desilusão e sofrimento, é um testemunho vivo das sombras que se escondem por trás da fachada de uma igreja próspera. Você se sente seguro em uma organização onde a verdade é suprimida e a manipulação é regra? O ex-pastor, ao tornar públicas suas denúncias, não apenas busca justiça, mas também oferece uma oportunidade para que outros encontrem a liberdade e a cura. Sua voz ecoa como um grito de alerta, convidando todos a questionar e a buscar a verdade. A fé não pode ser vendida nem comprada. É tempo de resgatar os valores genuínos do cristianismo e construir uma igreja baseada no amor, na justiça e na verdade. A história do ex-pastor nos desafia a sermos agentes de transformação e a construir um mundo mais justo e humano. Meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, bomba! R. Soares desmascarado. Ex-pastor da Igreja da Graça revela pecados escondidos. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Veja até o final que temos uma surpresa para você. Agora vamos ao vídeo. Você já se questionou sobre as verdadeiras intenções por trás das instituições religiosas que você frequenta? O que realmente está em jogo quando falamos sobre líderes e práticas que parecem distantes da essência do Evangelho? Quero esclarecer que, ao abordar essas instituições e seus líderes, nosso objetivo não é atacar ou ofender você, que talvez faça parte delas. Não estamos aqui para escandalizá-lo. A Bíblia nos ensina que é necessário que escândalos aconteçam, mas ai daquele por quem vem o escândalo. O problema não está em quem denuncia, mas sim em quem pratica essas injustiças. A mensagem é clara: os escândalos são fundamentais para que os verdadeiros fiéis se manifestem. E é exatamente isso que estou fazendo agora. Queremos abrir seus olhos para a possibilidade de que, enquanto você serve a Deus em um lugar chamado igreja, as intenções ali podem não ser as que você imagina. Muitas dessas instituições religiosas buscam apenas extorquir o dinheiro dos fiéis e enganá-los. Este vídeo é um chamado de alerta, uma convocação para que você mergulhe nas Escrituras e descubra a verdade que está em Cristo. Lembre-se, não há nada que você possa fazer para conquistar sua salvação.
Sem mais delongas, vamos assistir a essa denúncia desse suposto pastor. Qual o meu objetivo de estar aqui nesta hora, ao vivo? Bom, houve alguns interpérios, alguns problemas. E eu estou aqui para mostrar a vocês, me desculpem, vocês que são membros ou pastores da Igreja da Graça, mas infelizmente não é o meu feitio ou o que eu gostaria de estar aqui anunciando. Do Heleno Viana está me assistindo. Deus abençoe, bom dia. Eu não estou aqui por vontade própria, entre aspas, né? Mas é o seguinte, eu gostaria de... Essa é a primeira parte de tudo aquilo que eu quero mostrar ao Brasil e a quem interessar sobre a farsa da Igreja Internacional da Graça de Deus, tendo seus líderes missionário R.R. Soares, Jaime de Amorim Campos e Rogério Postigo aqui no Rio de Janeiro. Por que eu estou falando isso? Para iniciar, alguns meses atrás eu fiquei doente, entrei em depressão, quase morri. E fui descartado, como se descarta um copo descartável. Você pega, utiliza, toma sua água, seu café e joga ao lixo. Assim aconteceu comigo, por esta razão estou aqui. Conversei com o missionário por 2 vezes e ele me prometeu de me dar 4 salários, eles chamam de prebenda, durante 4 meses. Só que esse tratamento que eu estou fazendo é um tratamento longo. Não estão aqui porque eu esqueci de trazer aqui para o carro, mas posteriormente eu vou mostrar a vocês. Eu estou sob cuidados médicos aproximadamente há uns 5 meses e fui dispensado no momento que eu mais preciso da igreja. Eu fui descartado como se fosse um qualquer. Mas vamos aqui pelo princípio, pelo começo. Alguém pode achar estranho, mas eu sou a única pessoa que tenha essa coragem de chegar e denunciar o que é a Igreja Internacional da Graça de Deus hoje. No ano de 1998, assim, antes do início da Copa do Mundo, em Goiânia, eu ingressei nesse ministério através do pastor Valmir Félix, que hoje também não se encontra mais na graça. Ele veio para o Rio de Janeiro, eu vim com ele. Trabalhei 1 ano sem salário, sem receber nada, ainda era solteiro. Os pastores os quais eu trabalhei, antes de fazerem o meu contrato, me ajudavam. Me ajudaram por fora, entre aspas, clandestinamente, né? Não tinham autorização para isso, mas eles faziam para ajudar-me. Até os agradeço. Não vou citar nomes aqui, mas eu vim, o Valmir veio para o Rio, eu também vim. E depois de 1 ano, fizeram o meu contrato. Eu passei a receber um salário mínimo. Depois fui para a sede, que fica aqui em Madureira, no shopping tem tudo. Fiquei por alguns meses ali. E de repente surgiu a primeira igreja para onde eu fui enviado, que é Marechal Hermes, que fazia 1 mês de inauguração, que tinha sido inaugurado. Desculpe, faz tempo que eu não falo, minha garganta está fechada. Então, ali eu peguei a igreja numa quarta-feira à noite com 17 pessoas. Eu me lembro até hoje que a receita da igreja na época era aquele mês foi R$1.785 mensal. Já no primeiro mês que ali estive, graças a Deus, Deus enviou o povo, já pulou para 3.000. No segundo mês para 6 mil reais a receita.
E a partir daí, graças a Deus, Deus encheu a igreja, o salão era pequeno. Havia ali 140 cadeiras, as quais Deus abençoou, que foram todas preenchidas por pessoas e membros da igreja. Ali eu fiquei no período de 11 meses. Foi quando o pastor Rogério, o líder estadual, me convidou para ir para Petrópolis. Ele disse para mim: pastor Edson, faltava um mês para o meu casamento. Pastor Edson, a igreja lá está menor do que aqui, a receita está menor, mas lá há a possibilidade de crescer, uma cidade boa. E eu fiquei empolgado e fui. Porém, deixei a igreja de Marechal cheia e com uma receita na época, salvo engano, no ano de 2000, com a receita de 13 mil reais, né? Em apenas 11 meses que ali estive. Fui para Petrópolis. E a promessa do pastor Rogério é que ele faria ali uma sede. Então eu comecei a trabalhar. Desculpe, amigo, deixa eu limpar minha garganta aqui. Desculpe, tá? Que faz mais de 5 meses que eu não prego, estou num canto, estou sem voz praticamente. Então, fui para lá. Lá tinha aproximadamente 80 membros. Assim que lá cheguei. Após um mês, vim aqui, casei-me, já estava tudo ajeitado, casa, etc. Casei-me e fui para lá. E lá começaram-se as batalhas. Mas graças a Deus, para vocês terem uma ideia, eu peguei a igreja com 80 membros. Nesse período de 5 anos que lá fiquei, quando saí, deixei a igreja com mais de 500 membros. Abri a igreja em Areal, São José do Vale do Rio Preto. Ali dentro abri várias igrejas nos bairros. Levantei vários pastores, obreiros, pastores que hoje fundaram seus próprios ministérios. Inclusive o pastor de Caxias, não vou citar o nome, que é gente boa, é um líder regional que foi meu auxiliar. Eu que o fiz ali em Petrópolis. Mas o problema não foi a minha transferência. Primeiro, que eles prometeram de fazer de lá uma sede e não fizeram. Segundo, que me tiraram de lá na maior covardia. Por exemplo, estando lá, eu gravei meu primeiro CD. Esse aqui, ó. Amar como Jesus amou. Para vocês terem uma ideia, eu mandei as músicas para a Graça Music e eles não aceitaram, não quiseram. Ainda lá, eu escrevi também meu primeiro livro. Também sou escritor. Esse aqui, ó, Dízimo, a Arte de Prosperar. Foi o que Deus me deu. Mas ali começou todo o meu calvário, sabem por quê? Porque quando eles perceberam que eu estava crescendo, que a obra cresceu, em primeiro lugar, a obra, né? A obra de Deus. Segundo, eles não cumpriram, não honraram o compromisso. O pastor Rogério, que para mim é um mentiroso, é um dissimulado e hipócrita. Isso eu falo na cara dele, hipócrita e dissimulado. É dissimulado porque é mentiroso, é hipócrita porque não vive aquilo que prega. Fala-se em altruísmo, mas é tudo utopia. Não cumpriu. Lá passei perseguição por parte do regional, né? E fofocas, etc. Mas não vou entrar no mérito da questão. Mas o problema não foi a minha saída de lá. Foi como sair. Eu vou contar para vocês como foi. O missionário marcou de ir lá em uma quarta-feira, salvo engano, 1 ou 2 da tarde. Então, naturalmente, eu teria que preparar o salão, o local. Arrumei uma quadra lá, uma quadra poliesportiva. Tínhamos lá um vereador que nós elegemos, Dr. Andrade, que não fez nada para ninguém. E fui eu que trabalhei. A igreja o elegeu a vereador da cidade. Ele disse para mim: pastor Edson, pode deixar que eu cuido da infraestrutura, ou seja, do som, das cadeiras, o local para receber o missionário, sua esposa, sua família, sua comitiva. E parece que deu tudo errado. As faixas que coloquei, o vento forte rasgaram, né, as faixas, etc.
E quando foi na quarta-feira, 10 horas da manhã, que era advogado da Igreja da Graça, trabalhava para a Igreja da Graça como advogado, não sei nem se está vivo ainda essa praga, ele liga-me dizendo que não seria possível honrar ou cumprir com aquilo que ele prometeu. O que eu fiz? Não havia mais tempo. Eu improvisei, procurei lá o rapaz do som, o som não é que não era muito bom, mas que ele se prontificou. Não pude fazer a infraestrutura para receber o missionário com sua esposa e sua família. Levei o máximo de cadeira que foi possível. Então muita gente ficou sentada, outras em pé. Resultado, o missionário naturalmente não gostou. Mas ele não quis saber o porquê. Ele não falou comigo. E eu percebi que o líder na época, pastor Vitor, que é outro caluniador, que posteriormente o pastor Rogério falou para mim, o que ele falava de mim para o pastor Rogério. Entendeu? Pastor Vitor, sobrinho do missionário. Eu me lembro que o missionário falou antes de terminar o culto, falou com o Vitor, esse safado, e pela leitura do lábio, ou a leitura labial, melhor dizendo, percebi-me que o missionário estava dando a ordem para que ele me transferisse de lá. Ele já não gostava de mim, então naturalmente ficou feliz da vida. Resultado, quando foi na segunda-feira, ao chegar em Caxias, onde era a sede regional, eu já sabia disso, já fui preparado. Ele diz, olha, você está transferido e tal. Ainda teve a cara de pau de me dizer, vamos colocar você numa igreja semelhante à que você estava, não sei o quê. Mas foi tudo mentira. Quando cheguei na sede, o pastor Rogério me enviou para outra igreja que não tinha 100 membros. Saí de uma igreja de mais de 500 para uma que não tinha 100. Riachuelo. Meu salário foi reduzido a partir daí. Eu naturalmente, como ser humano, como pai de família, como tendo meus compromissos, eu fiquei feliz da vida, né? Como você ficaria. Naturalmente eu comecei a perder o ânimo, o moral de trabalhar. Não que eu trabalhe por dinheiro. Fizeram comigo e fazem com a maioria dos pastores. Eu digo isso sem medo de errar. Se quiserem tentar me processar, podem tentar. Mercenários do Evangelho. Vocês não são mais como antigamente. Quando eu entrei na Igreja da Graça, foi só o missionário colocar esse programa Show da Fé. Foi só ele conseguir milhões de patrocinadores. A igreja subiu, a igreja enriqueceu-se. Hoje tem avião, tem helicóptero. Só que eles não cuidam mais de seus pastores. Estão descartando seus pastores. Com exceção de parentes, com exceção daqueles que eles gostem. Os pastores hoje estão se tornando descartáveis para a Igreja Internacional da Graça de Deus. Isso para mim é uma canalice. Ai, missionário, grande homem de Deus, pastor Jaime, pastor Jaime. São homens de Deus, mas são homens. Vocês hoje só ligam para isso aqui, para dinheiro. Vocês não são mais como nos tempos de outrora, quando a igreja ainda era pobre, era humilde financeiramente. Hoje vocês só ligam para dinheiro e para política. De lá daquele local onde eu fui, para onde eu fui transferido, né? O que aconteceu? Pastor Rogério me transfere para Engenho da Rainha, que era pior ainda, próximo a uma favela, uma comunidade. Não que eu tenha algo contra as comunidades, as pessoas, não. Estou falando o nível. Me tiraram de uma cidade como Petrópolis, uma igreja de mais de 500 membros que eu fiz para a glória de Deus, que é a obra de Deus. Eu não fiquei triste por sair de lá. A minha tristeza foi a forma com que eles utilizaram para me tirar de lá na maior covardia, sem saber o que se passava. E tudo que eu fiz ali para a glória de Deus. Não adianta vir tentar aqui defender missionário, porque eu conheço. Não adianta vir defender Jaime de Amorim, que escravizam lá seus pastores. Pastor Jaime, você é tão hipócrita. Você levou o chifre da sua mulher, perdeu a família por estar confinado só na igreja. Eu conheço a sua história. Esses tempos atrás, alguns anos, não sei se salvo engano, 1 ou 2 anos atrás, subiram lá, te jogaram lá de cima do altar, lá no chão, você quase morreu, quebrou a costela, quase perfurou seus pulmões, por causa de canalice sua, covardia sua.
Sua covardia ditatorial com os seus pastores aí. Você é infeliz na vida conjugal. Você quer destruir também os pastores que são felizes. Tem que estar aí segunda-feira, os pastores. Às vezes na terça, na quinta, no sábado, no domingo. Mandar gente aí porque a igreja está vazia. Os pastores são obrigados a enviarem pessoas, membros, obreiros. Tá? E outra coisa também, pastor Jaime. Você, quando ouve falar mal de algum pastor, ao invés de você procurar saber o porquê, a razão, se aquilo profere, se aquilo é verdadeiro ou não, você já transfere o pastor de lá e joga lá na sede, por covardia sua, pastor Jaime. Sem saber se é verossímil ou não. Aqui também é a mesma coisa, pastor Rogério, que é outro canalha. Pastor Rogério, você também é advogado. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Eu conheço também os meus direitos, porque eu sou também bacharel em direito. Do engenho da rainha, sabe o que aconteceu? Um obreiro maldito, endemoniado, foi falar mal de mim para o pastor Rogério. De imediatamente, ele me mandou para a sede novamente. E mandou outro pastor para lá. Sem me ouvir primeiro. Pastor Rogério, você que se diz ser advogado, você não conhece o princípio da presunção da inocência? Se você não sabe o que é, eu vou falar aqui, ó. Princípio da presunção da inocência. Ninguém é culpado antes de transitado em julgado. Você que dá uma de santarrão aí, ó. Dá uma de santo, fala de amor, mas não tem nada. Só pensa no seu alto salário que você ganha. Você é um baba-ovo do missionário. Isso aqui é apenas o começo, é o princípio daquilo que eu vou falar. Eu não tenho medo de vocês. Vocês se tornaram poderosos. A igreja enriqueceu-se. Vocês estão desprezando os seus pastores, especialmente os mais velhos, os mais antigos. E lá, quando eu cheguei na sede, novamente suprimiram o meu salário. Sem saber se tem família, sem querer saber se tem despesa, se a gente tem um padrão de vida. Vocês fazem isso na maior covardia. Vocês, para mim, são covardes. Esse trio Parada Dura, para mim, são covardes. Missionário Soares, Jaime de Amorim e Rogério Portigo, vocês são que vivem atrás do altar. Ou seja, atrás de um púlpito pregando amor, mas não vivem aquilo que pregam. Que servo de Deus são vocês? Missionário hoje só se preocupam com os patrocinadores. Que tem milhões de patrocinadores. Há alguns anos atrás houve um problema lá no número das boletas dos patrocinadores. Teve um prejuízo de 40 milhões. Só por causa de um erro de alguém lá do escritório. 40 milhões de prejuízo. Isso significa que ali entra milhões e milhões e milhões. Patrocinadores do Show da Fé. Por que o missionário está sempre nas igrejas? Para fazer patrocinadores. Não é só por causa de almas, não. Eu também pensava assim. Mas depois eu descobri que é para conseguir patrocinadores. E os pastores que não conseguem fazer patrocinadores são retaliados por isso. Levam broncas. Até o ano 2000, a Igreja da Graça era muito boa. O missionário honrava seus pastores. Hoje acabou-se. Ele só quer saber de holofote. Ninguém conhece a Igreja da Graça. Conhece missionário R.R. Soares, tornou-se o maior símbolo de idolatria da Igreja da Graça. Pode ver que toda a Igreja da Graça tem a foto do missionário. E tem uns baba-ovos aí que vivem, tá? Toda reunião que vai fazer com os pastores, porque missionário não é Deus não, seus palhaços, seus baba-ovos, bajuladores. Missionário é um ser humano, é um homem de Deus. Mas não é Deus não, e não é o dono da igreja também não. Sabe o que aconteceu depois? Esse mesmo Vitor, que é sobrinho do missionário, foi transferido para outro estado aí, se tornou líder de outro estado, traiu a sua mulher na sua própria cama com a sua própria cunhada, foi transferido para outro lugar. Hoje sabe onde ele está? Aqui, ó, em Niterói. É líder de Niterói, tá? Líder de Niterói, desculpa a expressão, depois de ter comido a sua própria cunhada em sua própria cama. É isso que me deixa estarrecido. Sabe por que é sobrinho do missionário? Deve ser filho de... Eu me esqueci o nome aqui. Filhos de Eli. Como se fossem os filhos de Eli. Fazem tudo o que querem. Ou eles faziam tudo o que queriam, pecavam, faziam tudo que não era lícito e continuava. Até que Deus os eliminou. É isso que me deixa triste, pessoal. Eu não faria isso se não houvesse motivo. Então, continuando aqui.
Continuou. Depois, pastor Rogério me manda de volta para a igreja de Marechal Hermes, que fiquei 9 meses só. Mas chegando lá, naturalmente, não estava como eu deixei há 6 anos atrás. Sabe o que aconteceu lá? O pastor arrumou uma amante e a esposa do pastor também arrumou. Não um amante, mas uma amante. Peguei a igreja na maior balbúrdia. A situação. Mas, graças a Deus, consegui segurar a igreja. Deus pôs a mão, eu consegui segurar, contornar a situação e ali fiquei. Depois o pastor Rogério me transferiu para Guadalupe. Cheguei lá, a igreja parecia uma favela, onde tinha lá um ninho de serpente de obreiros e obreiras, que eram contra mim e contra tudo. Eu fui à doutora Odília, mostrei para ela a situação da igreja, uma igreja própria que não tinha ar, não tinha nada, tudo fechado. Ela se comprometeu a reformar o salão, a igreja, o templo. E quando foi em novembro, naquele ano mais quente dos últimos tempos, em novembro eles foram lá tirar o forro, que é o forro de teto rebaixado. Final da história. Aquele calor infernal. Sandra Maria está dizendo verdade. Obrigado, Sandra. Aquele calor infernal que as pessoas passavam mal. E levaram quase um ano para colocar de volta o teto. Para resumir, a igreja em 3 anos passou por essa reforma. Naturalmente eu perdi mais da metade das pessoas. A sede, ar-condicionado, músicos profissionais, outras igrejas bonitas, arrumadinhas, com poltronas, ar-condicionado. Quem vai ficar numa igreja dessa? Assim mesmo consegui segurar as pontas durante ali também 4 anos ou 5 anos, salvo engano. Quando terminaram a reforma, me transferiram de lá. Eu tinha que fazer uma cirurgia bucal, me mandaram para a sede e naturalmente resumiram o meu salário novamente. Vocês dizem que são homens de Deus, mas são fariseus, hipócritas, como aqueles doutores da lei, como aqueles que crucificaram, prenderam, como Caifás, como aqueles doutores da lei que prenderam Jesus e o mataram. Terminei o tratamento aqui, 7 meses, fiquei mais 9 meses na sede, trabalhando no patrocinador, que ali, para vocês terem uma ideia, quem trabalha nos patrocinadores para receber os patrocínios são os próprios pastores, viu, que deveriam ter empregados para isso. Mas o pastor que está na sede tem que fazer de tudo. Se quiser, é só ir lá comprovar. Em todas as sedes, os pastores é quem trabalham recebendo ali. Tem domingos ali que é aqui na sede mesmo, em Madureira, no shopping tem tudo. Começo de mês é 10, 20, 30, 40, 50 mil que entra apenas um domingo. Isso só aqui no Rio de Janeiro. São os pastores quem recebem, dando recibo, tudo direitinho, levando humilhações de pessoas, aguentando pessoas mal-humoradas, pessoas que acham que porque são patrocinadores, são donos de tudo. A gente é que aguenta tudo. Além do mais, após, eu fui transferido, sabe para onde? Parada de Lucas. Você sabe por quê? Me mandaram para lá? Outra igreja pequena, complicada. Sabe por que me mandaram para lá? Porque eu tinha experiência, pelo fato da minha experiência. E vou dizer o que aconteceu. O pastor que lá estava arrumou uma amante que era sua auxiliar, obreira, esposa do seu obreiro também, que era o seu auxiliar. Então, lá chegando, o que eu fiz? Lá, Edson também, Zanqueta, não sei, deixa eu ver aqui. Se eu colocar o óculos de pertinho, eu não enxergo, só enxergo de longe. Mas obrigado, vocês estão me assistindo aí, tá? Quem quiser comentar, pode comentar. Edson Zanqueta está me assistindo. Bom dia, Edson, tá? Meu xará. Então eu consegui contornar a situação e tal, consegui ainda segurar a igreja para a glória de Deus. Eu me sinto até emocionado. Daqui 5 meses, aliás, antes desses 5 meses, entraram na igreja, furtaram o som da igreja, furtaram o meu teclado, o meu violão. Eles repuseram o som da igreja, mas não repuseram o meu teclado e nem meu violão. Após 5 meses, infelizmente, lamentavelmente, aquela senhora, amante do pastor, que o pastor deixou a família e foi morar com ela,
Após 5 meses, descobriu-se que tinha um câncer maligno e veio a óbito. Até então, tinha muita gente que não sabia. Mas no sepultamento dela, no enterro, lá estava o pastor, a maior cara de pau, ao lado do caixão do decúbito, ou da decúbito que ali se encontrava, e o coitado do marido de longe. Aí o escândalo foi maior. Mas mesmo assim, graças a Deus, conseguimos segurar a igreja, o povo, porque o povo que ali está servindo a Deus, a maioria é gente de Deus, é pessoa de bem. Entendeu? O povo que está na Igreja da Graça é um povo de Deus. Nada contra vocês, os obreiros que trabalham com carinho, com amor, que fazem a obra voluntariamente. Só que, nesse lapso temporal aí, mais de uma década, eu venho sofrendo retaliação. O próprio pastor Rogério, dentro do seu escritório, confessou-me que o que estava me atrapalhando, sabe o que era? Porque eles proibiram-me de passar nas igrejas em geral, meus livros e meus CDs. Como eu já mostrei para vocês, esse é o meu primeiro livro que eu escrevi e lancei. Agora, pastor Rogério, a primeira tiragem que eu fiz, 3.000 exemplares, eu dei como dízimo 300 exemplares para a igreja aí na sede. Você aceitou e passou para os patrocinadores como passam de presente outras coisas. Só que me proibiram de passar nas igrejas, de vender para as pessoas da Igreja da Graça. Meu CD também me proibiram, meu primeiro CD. Meu segundo CD, que é esse aqui, Drogas Matam, porque não foi da Graça Music. Você já me viu aqui, recebendo uma enxurrada de críticas por expor a verdade sobre esses falsos profetas. Mas por que faço isso? Porque a Bíblia, em sua sabedoria infinita, já nos alertou sobre a existência de lobos em pele de cordeiro, homens que se aproveitam da fé alheia para enriquecer e manipular. Não se deixe enganar pelas aparências. Atrás de sorrisos e promessas milagrosas podem se esconder interesses obscuros e corações corruptos. É hora de abrir os olhos e ver além das cortinas. A verdade liberta. Ao compartilhar esses vídeos, meu objetivo é despertar em você a necessidade de buscar a verdade nas Escrituras Sagradas. A Bíblia é o nosso mapa para a vida eterna e nela encontraremos todas as respostas que precisamos. Não se conforme com a mediocridade espiritual. Exija mais da sua fé. Se você gosta e quer frequentar alguma instituição religiosa, é direito seu. Porém, busque uma instituição onde o amor, a justiça e a verdade sejam os pilares, coisa que acho muito difícil você encontrar. Mas mesmo assim, você queira frequentar, encontre uma onde você possa crescer espiritualmente e encontrar um propósito genuíno. A salvação é um presente gratuito de Deus, mas requer uma resposta pessoal. Não entregue sua vida espiritual a nenhum homem. Cobertura espiritual só de Cristo. Investigue, questione e siga a Jesus Cristo, o único caminho, a verdade e a vida. Chegamos ao final desse vídeo, mas antes quero compartilhar uma oportunidade incrível para você e eu estou aqui para te mostrar como. Se você tem interesse em conhecer essa oportunidade, acesse o link na descrição e no primeiro comentário do vídeo e tire suas dúvidas. Acredito que essa oportunidade pode ser a chave para a sua independência financeira. Você já se perguntou o que a Bíblia tem a dizer sobre dinheiro e riqueza? Você já desejou ter um guia prático e espiritual para a gestão financeira? Apresentamos Finanças segundo a Bíblia. Os ensinamentos de Jesus. Um e-book que combina sabedoria bíblica, ensinamentos de Jesus e conselhos práticos para ajudar você a transformar sua vida financeira. No capítulo 1, exploramos os fundamentos da gestão financeira na Bíblia, com citações bíblicas sobre dinheiro e riqueza. No capítulo 2, mergulhamos nos ensinamentos de Jesus sobre finanças, com histórias e parábolas que têm aplicações práticas na gestão financeira moderna. No capítulo 3, oferecemos dicas práticas e conselhos para a gestão financeira e discutimos como essas dicas se alinham com os ensinamentos bíblicos. No capítulo 4, apresentamos exemplos reais de pessoas que aplicaram esses princípios e como esses princípios transformaram suas vidas financeiras. Ao fechar este livro, você não está apenas terminando uma leitura, mas embarcando em uma jornada de transformação financeira. Então, vá em frente.
Abra seu coração para a sabedoria bíblica. Aplique esses princípios à sua vida e veja como Deus pode transformar suas finanças e sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Finanças. Segundo a Bíblia, os ensinamentos de Jesus. Disponível agora. Clique no link abaixo, adquira seu e-book e transforme sua vida financeira com os ensinamentos de Jesus. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Se pode e quer, ajude-nos. Entre para o clube de membros no botão abaixo do vídeo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuamos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigada a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém.